Olá, meus queridos amigos, meus irmãos da Igreja Batista Lírio dos Vales, em Campo Grande, no Rio. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, nesse momento em que a igreja faz essa parada para refletir sobre o isolamento que temos passado por ele. E o tema a nós sugerido foi a espiritualidade como reguladora dos afetos. O que tem acontecido é que nesses tempos de crise, então as nossas emoções estão à flor da pele. Isso significa que as nossas emoções estão saindo pelos poros, né? Como que quando a gente corre e sua, aquele suor fica saindo. E isso está acontecendo de forma muito rápida, isso aconteceu assim da noite para o dia, ninguém esperava que uma situação dessa pudesse acontecer. E também de forma incontrolável, porque a gente não tem nenhum poder sobre isso que está acontecendo, né? Então, nunca na nossa história familiar, muito provavelmente, nós ficamos tanto tempo juntos no mesmo espaço físico. Maridos e esposas, casais e filhos, as famílias de uma forma geral. São quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente convivendo com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E como se diz, se você quer conhecer alguém, você come 1 quilo de sal com essa pessoa, realmente parece que a gente já comeu até mais do que 1 quilo de sal nesse tempo de isolamento. Isso significa também dizer que nós já dissemos, que nós já fizemos muitas coisas que machucaram a outra pessoa, como também fomos machucados em todo esse processo. Isso quer dizer que é urgente que nós pratiquemos o exercício do perdão. Parece que nunca foi tão necessário que nós pratiquemos o exercício do perdão diário nas nossas relações com as pessoas que estão perto de nós, do seio da nossa família, na nossa convivência. E não só os casais, casados, mas as crianças, mas também os idosos têm sofrido bastante nesse momento de isolamento, de uma forma especial aqueles idosos que moram sozinhos ou aqueles que estão em abrigos para idosos no nosso país. Os idosos, de forma geral, têm uma dificuldade maior em lidar com a tecnologia, uma vez que tem sido um grande recurso que nós adultos e os jovens e as crianças têm utilizado para tentar administrar, para tentar desenvolver estratégias para superar esse momento difícil. Então eles estão numa situação bem difícil que a gente vai tentar ver o que pode ser feito, algum tipo de sugestão para que essas coisas possam melhorar. As crianças também, né? Lembro de uma história que a Rosélia me contou, que uma criança disse, mas por que a gente não mata logo esse coronavírus com a chinelada? Do jeito que a gente mata uma barata, que aparece assim para incomodar a nossa casa. Então a visão de uma criança, né, o mundo imaginatório, da imaginação de uma criança, é um mundo bem diferente de enfrentar essa situação. Os animais também têm sido, de uma certa forma, privilegiados nessa história toda. A gente tem aqui uma cachorrinha, né? Como alguns de vocês já conhecem, que a gente já passou nos vídeos aí, nas imagens. Mas é interessante que a gente viaja muito, né, para palestras pelo país todo. E quantas vezes a gente ia passando pela sala com as malas na mão e a cachorrinha ficava toda triste. A gente deixava alguém para cuidar dela e quando a gente chegava, então a pessoa dizia, olha, a cachorra não comeu. E quando a gente chegava, ela começava a comer. Então os animais hoje estão sendo assim muito privilegiados porque eles estão convivendo praticamente 24 horas do dia com seus donos e eles devem estar fazendo a festa, devem estar muito felizes, a natureza agradece. Mas quem tem quem tem tido menos estratégias de adaptação a esse momento somos nós, os adultos. Né? Nós, os adultos, nós não aceitamos, nós não compreendemos e também a gente não consegue curtir muito essa situação porque ela nos bateu como alguém que nos dá um murro. Eu gosto de comparar esse momento com uma situação que eu acho que alguns devem lembrar de um corredor brasileiro que estava numa maratona, se eu não me engano, em Portugal, e ele estava
perto da linha de chegada, ele já avistava a linha de chegada. De repente sai alguém daquelas pessoas que ficam acompanhando, né, fora da linha de proteção, essa pessoa sai e agarra aquele maratonista e ele perde aquela competição. Assim, ele passa por um momento de um choque, né? Ninguém esperava, muito menos ele, que uma situação daquela pudesse acontecer. E parece que é um pouco do que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma vida dinâmica, com algumas metas, alguns sonhos, alguns objetivos, alguns projetos, a gente enxergando na nossa frente, de repente tudo para. Alguém vem e nos tolhe dessa situação. Não é isso mesmo, Rosélia? Isso mesmo, Marcos. Oi, gente, também é um prazer, né, poder partilhar com essa amada igreja e outros ouvintes do Brasil afora, nesse momento tão difícil, esse momento de crise, né, mundial, né, não podemos dizer que é uma crise só do nosso país, mas uma crise mundial, e nós podemos partilhar algumas coisas no final bem prática para melhorar, né, essa questão de comermos 1 quilo, 2, 3, 4, não sei quantos quilos de sal nós vamos comer nesse período, mas vamos comer, né? E quando nós estávamos orando e pedindo discernimento de Deus para preparar essa palestra, nós estávamos nos lembrando desses fatores, né, do macro, do social, que tem piorado cada vez mais a situação, né? Por exemplo, nós somos psicólogas, sou psicóloga, atendo diariamente agora online, Marcos conselheiro, está se formando agora em psicologia. Então, nós estamos ouvindo diariamente as dores, a ansiedade, a angústia que está pairando, né, nos indivíduos dentro de casa, não é, Marcos? Então, e uma das grandes reclamações é a questão da falta do dinheiro, né? Quantas pessoas que sempre tiveram seus compromissos em dia, água, luz, cartão de crédito, plano de saúde, tudo em dia, e de repente se vê impossibilitado de cumprir, né? Aquela coisa de honrar o seu nome. E isso tem sido muito difícil para algumas pessoas que a gente tem atendido, que a gente tem conversado até dentro das famílias mais próximas, até dentro das missões, né, que nós fazemos parte. Então isso tem sido algo também muito difícil, essa influência desse macro que não tem dinheiro, né, a gente não vê o dinheiro porque a grande maioria não está produzindo, trabalhando para levar o recurso para casa. Então a falta de dinheiro tem sido algo muito, muito forte nesses dias. E outra coisa também, né, que está intrinsecamente ligada é a questão da perda de emprego, né? Quantas pessoas ao nosso redor perderam o emprego ou a redução do salário, né? Algumas que não foram demitidas, mas automaticamente o salário foi reduzido. E isso com certeza dificulta, né, para que essa pessoa possa estar gerando os seus compromissos diários em dia, né? A cada dia pagando, suprindo as suas necessidades. Então, a perda de emprego tem sido outro fator que tem afetado muito. E algo muito mais forte é a questão da perda de pessoas, parentes, amigos, né? Quantas pessoas, os números, todo dia nós vimos aí na mídia, né, os números são grandes, embora o número de pessoas curadas, né, Marcos, Exatamente. muito maior, incomparavelmente maior, mas infelizmente a grande mídia não tem divulgado as pessoas que têm saído dos hospitais, que têm feito tratamento em casa e graças a Deus têm se recuperado. Então, mas as perdas estão aí, né? Então, alguém, essa semana eu vi, né, de um pastor que de uma família só, né, 5 pessoas, né, de uma família só, 2 pessoas, 3 pessoas. Então, gente, é um momento de muita dor. E além de tudo, você perder aquela pessoa e não ter o direito ou a possibilidade de fazer um enterro com todas as homenagens, né, que geralmente nós fazemos, né, no velório das pessoas que nós amamos. Então, isso, Marcos, tem sido difícil também, né? É um luto parcial, né? Exatamente. Não completo.
Quando acontece de forma natural, esse luto, ele já é dolorido, ele já machuca. Isso. E aí imagine numa situação como essa agora que ele foi podado de alguma forma. Exatamente. Eu vi essa semana, alguém me mandou de uma pessoa bem próxima aqui, mora em Aracaju, e veio para o sepultamento da sua mãe. Né? E quando chegou no cemitério, quando já tinha mais de 10 pessoas lá dentro, como ele estava chegando de viagem, não podia entrar. E o vídeo ele pedindo que queria pelo menos ver o caixão da sua mãe, né? Que nem a pessoa em si, mas é permitido ver, né? Especialmente quando diagnosticado que morreu do coronavírus. Então, veja que situações que nós nunca imaginamos passar, estamos passando, né? Então, são fatores desse macro que tem influenciado negativamente, né? Outra coisa, né, é a questão, as academias estão fechadas, né? Então, o exercício físico é algo muito bom, né, para produzir a serotonina, para que a gente possa se animar. E as academias estão fechadas. Aí a pessoa pensa: ah, mas você pode fazer em casa? Pode. Mas tanto eu como você, nós sabemos como é difícil a gente fazer as coisas sozinhos, né? Ah, vamos para academia, aí vai o casal, vai um filho, né, os parentes, alguém. Então, isso vai motivando. E você fazer o exercício sozinho é desmotivador. Né? Tem algumas pessoas que conseguem, mas a grande maioria do que eu tenho escutado, pessoas que realmente 3 dias, no mínimo, na academia, estão dizendo: eu não estou conseguindo fazer os exercícios, eu não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo produzir, exatamente por causa dessa influência externa. E a quinta coisa dentro desse fator do macro social é essa questão da retroalimentação das coisas negativas, isso que eu estava falando há pouco, né? A mídia, a grande mídia, tem se preocupado só em colocar notícias negativas. E o que acontece? Né? Quando nós só recebemos uma carga de notícias ruins, morreu, faltou, não tem, não pode, isso automaticamente influencia o nosso emocional, que automaticamente vai influenciar o quê? A nossa imunidade, né? Então, com a nossa imunidade baixa, nós estamos muito mais abertos para estarmos contraindo, né, gripes, né, seja ela de um nível maior ou menor. Então, essa monocultura informativa, onde o foco sempre é negativo, a gente deve evitar o máximo, tá? Gente, notícia ruim, ela chega. De qualquer forma, elas chegam, mais cedo ou mais tarde. Então, não precisa a gente estar ligando, buscando, e quantos mortos foram hoje, tal, e como é que foi, qual cidade, qual estado que tem mais gente morrendo, não. Fuja disso, tá? Tente alimentar a sua mente com coisas positivas, com aqueles canais, né, que estão mandando, olha, tantos receberam alta, tantos já estão na previsão de alta, tantos fizeram o tratamento em casa e estão bem, então há uma previsão em breve de dias melhores, né? Por quê? Vamos pensar o seguinte: uma coisa é nós decidirmos ficar em casa. Como é nas férias, vou tirar férias, mas eu não quero viajar, eu quero ficar em casa. Tudo bem. Emocionalmente, você já está preparado para passar 15 dias, 20 dias, 30 dias em casa. Né? Ok, o cérebro recebeu o comando positivo. E outra coisa, gente, é nós sermos obrigados a ficarmos em casa, isolados. Né? Qualquer sintoma da gripe, a gente tem realmente que se isolar para poupar as pessoas que estão convivendo ali conosco. Então, veja que grande diferença. Nós perdemos com isso a liberdade de ir e de vir. Então, pensemos como isso tem influenciado negativamente o nosso ser. E agora é com você, Marcos. Isso. Bom, a gente falou de uma série de coisas ruins, né? Mas vamos falar de coisa boa agora. Nem tudo é problema, é dificuldade, é crise. A crise tem as suas oportunidades. E como é que a gente pode enfrentar essa situação? Como é que a gente pode melhorar a nós mesmos, a nossa afetividade em meio a tudo isso, né?
E eu lembro de um livro que Dostoiévski escreveu e ele disse o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E eu quero repetir porque isso para mim é basilar, é importantíssimo, é fundamental. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, por mais alternativas que a gente possa pensar, biológicas, sociológicas, psicológicas, que são alternativas e estratégias adequadas, mas existe uma da qual nós não podemos prescindir. É que Deus está em primeiro lugar em todas essas coisas. Por isso, para a gente trabalhar a nossa afetividade de forma adequada, essa afetividade que está abalada pelas coisas que a Roseli acabou de falar, nós precisamos trabalhar a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade fortalecida, ela vai nos ajudar a fortalecer de forma adequada a nossa afetividade. Então a primeira coisa, por mais óbvia que seja, é a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus é e sempre será o nosso norte, a nossa pedra de toque, como dizia o meu pai. E um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo 40. Eu lembro quando eu era criança, na igreja, a gente ia para o culto de oração e tinha um momento assim que o líder dizia assim: agora cada pessoa vai levantar, vai recitar um verso e vai fazer o seu pedido. Talvez alguns irmãos mais antigos aí possam lembrar disso também. E o meu preferido era o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ouviu quando clamei por socorro. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa nesse momento, a gente queira ou não, é da paciência. Nós precisamos ter paciência. Não adianta lutar contra a situação que está estabelecida. Ela está estabelecida. A questão é como é que nós vamos administrá-la. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, por mais óbvio que seja também, é a oração. A oração, que é essa nossa relação com Deus. E quando a gente pensa em oração e sofrimento, a gente vai direto para a história de Jó. Né? Jó foi aquele que sofreu bastante, situações dramáticas, e quando a gente quer dizer que alguém está sofrendo muito, a gente diz assim: ah, sofreu mais do que Jó, né? Ou sofreu tanto quanto Jó. E o versículo 10 do capítulo 42 de Jó nos diz o seguinte: que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, uma outra coisa muito importante, a gente não pode prescindir. Eu tenho ouvido, assim, com muita alegria de muitos irmãos, inclusive do nosso grupo de casais, assim, a gente melhorou a qualidade do nosso culto doméstico. Alguns até dizem assim: a gente começou a fazer o culto doméstico. Verdade. Veja que coisa boa. Então, o isolamento e esses nomes todos que têm sido dados aí a esse momento, eles estão trazendo benefícios também. Algumas famílias e alguns casais, Rosélia, começaram a fazer o culto doméstico que não faziam anteriormente. Veja que coisa boa. Então, Deus mudou a sorte de Jó e Ele também pode mudar a nossa quando nós orarmos pelo entorno, pelo que está acontecendo. E pedido é o que não falta, né, Marcos? É verdade. Eu não sei, né, mas pelo menos crente, né, gosta muito de pedir oração e também, né, de receber pedidos de oração. Então, leve isso muito a sério, né, nesses dias, né, quando alguém te passa, né, um áudio, escreve alguma coisa ou encontra, ore por mim. Gente, chega em casa, anota isso e ore por aquela pessoa. Porque ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que confia nas suas orações, porque te reconhece como um homem, como uma mulher de oração, e que confia no Deus ao qual você vai pedir, ao qual você vai interceder por ela. Então, é muito legal, né? Ver que quando uma pessoa te pede oração, Deus está te possibilitando a você ser um Jó na vida dela, né? Para que ela possa ser um instrumento de ajuda na vida daquela pessoa. Muito bacana isso, né? As oportunidades que Deus nos dá. Exatamente. E outra coisa interessante é o seguinte, que a oração de Jó foi por aquelas pessoas, aqueles amigos que tentaram colocar toda a culpa da crise, dos problemas de Jó em cima dele. Não, Jó, você deve ter pecado, você deve ter cometido algum erro, você deve ter desagradado a Deus. E Jó disse: não, eu não fiz nada disso. Mesmo assim, eles ficavam insistindo, insistindo. E foi por eles que Jó orou. Né? Foi por eles que Jó orou.
Uma terceira coisa, depois da oração e da palavra, uma terceira coisa muito importante é assim, procure servir alguém perto de você. Procure servir alguém perto de você. Porque a felicidade, ela acontece nas nossas atitudes pequenas. Por exemplo, se você tem um vizinho que você quer oferecer um bolo para ele, né? Então faça um bolinho, a esposa, o marido aí e tal. Se você sabe de alguém que está carente, mobilize alguma forma de atender essa carência dessa pessoa. Alguma coisa assim, invente, tente, faça diferente no sentido de ser um elemento catalisador do bem numa hora dessa, de suprimento de necessidades. Porque por algum motivo, nessa hora, alguns estão com mais e outros estão com menos. Alguns têm sobrando e outros não têm nem o básico. Como é que eu e você, como é que nós podemos servir alguém perto de nós? É levar alguém para algum médico, uma necessidade, providenciar uma cesta básica, mesmo que não seja sua, mas tem muitas igrejas se mobilizando para isso, não só igrejas como instituições. Servir alguém, fazer alguma coisa por alguém nesse momento é muito importante mesmo. Né? Isso vai fazer bem a quem está fazendo aquela ação, aquela atitude. Lembrando da palavra do nosso Senhor, que sempre mais bem-aventurado é dar do que receber. E essa é a grande fórmula da felicidade. Né? É assim, essa ação. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado é quem faz alguma coisa pelo outro. É quem dá. Quando a gente recebe é bom, claro que é muito bom receber. Mas muito mais feliz é aquele que dá um pouco do que tem para o outro, ou se mobiliza no sentido de fazer o outro feliz. E uma quarta coisa que é muito importante mesmo é a seguinte: vamos parar de jogar culpa em alguém, procurar um culpado. Bom, se existe um culpado nessa história toda, olha, é muito complicado. Alguns dizem que os chineses inventaram o vírus e espalharam pelo mundo para melhorar sua economia. Outros dizem que foi uma falha no laboratório, que o vírus escapou. Então a gente fica, né, nessa inquietação. De repente tem notícias que dizem que bom, esse isolamento todo não é necessário, então a gente joga a culpa no governador, joga a culpa no prefeito, outros jogam a culpa no presidente. Sempre, bom, desde aquele momento em que Adão e Eva foram colocados lá no jardim e o Senhor fala assim, não mexa nessa árvore aí, não. Essa árvore é uma árvore especial, se vocês mexerem nela não vai dar certo, a coisa não vai dar certo. E aí eles foram e mexeram, né? E quando Deus vai, mas rapaz, eu não falei para vocês que não era para mexer aí? Aí, ô Adão, vem cá. Ele disse, não, foi a mulher. A mulher, não foi, é a serpente. Essa coisa de transferência de culpa faz parte da nossa natureza caída e pecaminosa. Então, assim, como é que eu posso ser instrumento de paz e não de mais confusão, de mais tensão, de mais ansiedade numa hora dessa? Né? Então é um quarto elemento que a gente pode pensar. A palavra de Deus, a leitura dessa palavra constante, diária, tempo não nos falta para isso. Né? Oração, seja individual, seja em grupo, com a família, seja como for. Em terceiro lugar, faça alguma coisa para servir alguém. Em quarto lugar, seja um elemento de paz e não de mais tensão, de mais confusão nesse momento. Não é isso, Roseli? E como é que a gente vai demonstrar isso praticamente, né, para as pessoas? Que nós sejamos os culpados pela felicidade de alguém, né? Quando a gente vai praticar esse bem, vai levar esse bolo, essa torta, essa cesta básica, né? Como faz bem, né? A gente distribuir, não é o que está sobrando, né? Mas aquilo que a gente tem, né? Esse momento é um momento que ninguém, é uma palavra muito forte, mas quase ninguém tem sobrando. Mas quem tem, saber dividir, né? Então, seja o culpado pela felicidade, pelo sorriso de alguém, né? Então, agora a gente vai tratar como é que a gente vai demonstrar, né, Marcos, essa afetividade, já que cuidou desse espiritual, tá? Então, agora, o nosso Deus é um Deus de ação, né? De prática, né? Então, algumas coisas que a gente precisa trabalhar dentro de casa. A primeira delas que eu gosto de pontuar, evite falar, né, de um ambiente para o outro gritando, tá, com a pessoa, fulano,
Vem cá, traz isso. Evite porque isso irrita. Lembra que no início nós falamos que os nossos nervos estão à flor da pele. Então, por qualquer coisa a gente pode explodir. Então, vamos evitar gritar. Se por acaso você gritar, não só nessa questão de gritar do ambiente para o outro, mas se eu ou você perdermos a calma, a ética, a paciência, que imediatamente nós possamos estar pedindo perdão, pedindo desculpa, né? Para quê? Para que isso não fique ali remoendo naquela pessoa, tá? Que foi afetada, mas só grita comigo, mas só me trata mal. Então, gente, não vamos deixar, como a palavra de Deus nos ensina, deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Aquele momento de raiva, aquele momento de grito. Então, evite o máximo gritar com seus filhos, com seus pais, com a sua esposa, né? Com alguém da família, alguém do convívio, tá? Evite, porque não é fácil. Realmente não é fácil, nem sempre esse outro está preparado para ouvir aquele grito e de repente ele pode devolver aquilo de uma forma mais agressiva, né? E a palavra ali não vai estar desviando o furor, como nos ensina a palavra de Deus, tá? Outra coisa bem prática é faça algo que você sabe que o outro gosta, né? Então, se eu sei que meu esposo gosto, sei lá, do feijão com muita verdura, com a pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro é uma maravilha. Então a gente olha, manda feijão comprar. com pimenta de cheiro. Ele gosta demais, tá? Então a gente manda comprar, pede para comprar pimenta de cheiro e faz, né, agradar aquilo que você sabe que o outro vai reconhecer como, poxa, pensou nisso, né? Tá cuidando de mim, né? As roupinhas lavadas, as roupinhas passadas. Eita, o carro tá muito sujo, né? Temos água, vamos lavar. Procurar, gente, alguma forma de dizer dentro desse contexto familiar, né, que tem sal em casa para comer, mas também tem açúcar, né? Cuidado com os diabéticos, tá? Tem coisas boas, né? Tem coisas que você pode fazer por esse outro de uma forma muito plena, de uma forma muito saudável, tá? Esse cuidado, né? Um café na cama, né? Nessa quarentena, quantos cafés na cama você já fez para alguém, né? Quantos você já recebeu? Nem conte isso, mas quantos você já fez? Será que está na hora de levar um café na cama para o marido, para a esposa, para os filhos, né? Isso é legal, isso é um ato de dizer eu te amo, a gente tá junto. A gente, vez por outra, cisca assim um com o outro tal, mas a gente se ama e a gente tá aqui para se perdoar, né? Uma massagenzinha nos pés, né? Isso também ajuda muito, tanto a relaxar como também é um ato de amor e carinho. Sei que cada um, né, dentro do seu contexto familiar, vai encontrar forma. Na verdade, todos nós sabemos o que o outro gosta. Nós podemos até não fazer, mas nós sabemos, né? Então vamos colocar isso bem em prática. A terceira coisa, gente, nós precisamos sinalizar como é que está esse nosso interior. A minha sogra tem um ditado que às vezes ela diz assim: fulano hoje nasceu com acordou, aliás, com o calcanhar para trás, né? Para frente, aliás, desculpa, que é para trás, né? É para frente. Então, quer dizer que não está muito bem, né? O humor não está muito legal. Então a gente precisa sinalizar, né? De uma forma, olha bem, hoje eu não estou afim. Ó, meninos, não estou afim. Né? Não precisa ser de uma forma grosseira, mas eu estou dizendo que talvez eu não tenha dormido bem, talvez eu tenha tido pesadelos, né? Talvez eu estou naquele período que eu me lembrei que hoje é dia 10, é dia 20, é dia 30, tem muita conta para pagar e eu não vou pagar. Então veja, gente, é se colocar no lugar desse outro, tá? Porque palavras negativas ditas, depois para a gente juntar, é muito difícil. Eu gosto muito daquela historinha de você pegar um travesseiro, né, com penas de ganso, que eu não concordo, né, que tira as penas do bichinho, e vá para cima de uma montanha e solte aquelas penas todas lá e depois peça alguém para juntar. Então, assim são as nossas palavras que machucam, né? Claro que Deus deixou o perdão, o pedido de desculpa, mas se a gente puder evitar, né, fazer isso, melhor,
será, né? Melhor será para que a gente possa estar se recuperando, né, de coisas que vão machucando. Então, a gente evitar é o melhor. A quarta coisa, né, está lá em Provérbios 20:19, né, muito interessante para a gente escutar mais e falar menos. Né? Qual é a tendência do ser humano? É falar, é falar, é falar, é falar, né? Mas a gente está assim no momento de deixa o outro falar, falar das suas dores, falar da sua raiva, deixa ele falar e escute, acolha. Eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes: escute com o ouvido e penere com o coração, tá? Aquilo que você está escutando. Mesmo que seja algo mais forte, mas a gente precisa fazer essa triagem para o bem do outro também, mas também para o nosso próprio bem, né? Para que a gente possa filtrar e estar se sentindo melhor. A quinta coisa muito legal para a gente fazer é elogiar, tá? Elogie o outro. Poxa, como você tá bonito, viu? Essa camisa fica muito bem em você. Que perfume cheiroso, né? Eita, como você tá bem. Eita, como esse seu trabalho ficou bom, tá? A comida Gente, tá gostosa a hoje. comida tá gostosa, né? O feijão com pimenta de cheiro tá gostoso, né? Gente, nós sempre vamos ter alguma coisa para elogiar nos nossos. Sempre. Só que a nossa tendência desse homem caído, dessa mulher caída, é focarmos o quê? Na falta. Aquela velha máxima. Ah, mas eu fiz 99%, não fiz 100%, tá aí. Né? Porque é a nossa tendência. Então nós precisamos, nesse momento de reflexão, estarmos voltados mais para isso. O que é que ele, o que é que ela, né, tem de positivo que eu possa elogiar? Para quê? Para melhorar a autoestima do outro. E não tem como você também não ser afetado positivamente, né, Marcos? Verdade. Quando você elogia alguém, né? Ao mesmo tempo, gente, pensa bem comigo. Se você está elogiando o seu marido, a sua esposa, você está se elogiando. Já pensou sobre isso? Foi a escolha que você fez. Do mesma forma como você está criticando, você está também se criticando. Poxa, eu escolhi mal, né? Poxa, eu pensei que não fosse assim. Então a gente precisa estar a cada dia procurando, né, essa forma de elogiar, de encontrar no outro palavras de vida, como diz lá em Provérbios 18:21, né? Que é essa mesma língua, essa boca aqui, que sai, que jorra o bem, também jorra o mal. Então, escolhamos, né, praticar o bem, que é elogiar, né, que é tudo de bom, que está bem ligado à sexta coisa, que é agradecer, né? Agradeça pelas pequenas coisas, né? A gratidão, gente, é o idioma universal da felicidade, né? É a gratidão que gera a felicidade e não a felicidade que gera agradecer. Você já agradeceu hoje a Deus porque acordou, porque Deus te livrou durante a noite, né, dos acidentes e incidentes, né, porque você pôde abrir os olhos e contemplar o sol, ou a nuvem, ou a chuva. Então, tudo isso é motivo de gratidão a Deus. Eu tenho algo comigo, quem me conhece sabe que eu sou muito calorenta e tomo muita água. Eu gosto muito de banho, né? Onde tiver um poço d'água, se não tiver cuidado, eu corro para dentro. Então, eu tenho um hábito, quando eu me vejo, já estou fazendo. Sempre na hora do banho, eu estou agradecendo a Deus pela água. Que coisa gostosa, você tá ali, passou o dia trabalhando, e você tá suada, e aquela água descendo sobre o seu corpo. Senhor, muito obrigada por essa tua criação tão gostosa, né? Que pode lavar o nosso corpo por fora e também higienizar por dentro, né? Tomando a água, refrescando, ajudando os nossos membros interiores, né? Com a água a serem melhores tratados. Então, gratidão. Não esqueça de ser grato, tá? Tem uma prática, Rosário, muito interessante que algumas pessoas implementaram, que é a prática de toda noite, antes de dormir, procurar lembrar de 3 coisas para agradecer. Ou seja, quando a gente deita à noite, que coisas aconteceram no meu dia? Coisas difíceis, problemas, esses a gente não tem dificuldade de lembrar. Mas tentar lembrar de pelo menos 3 coisas
que aconteceram de boas, 3 coisas boas nesse dia, e agradecer a Deus por elas. Isso é uma prática que nos ajuda muito a alimentar a nossa afetividade positiva, né? Porque como a frase que a Rosélia leu, muito bonita, diz que é a gratidão que traz a felicidade, e não a felicidade que traz a gratidão. Muitas vezes a gente está invertendo isso no nosso cotidiano. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz, eu vou agradecer. Quando eu tiver aquele carro, aquela casa, aquele emprego, aquilo outro, e essas coisas vão chegando, e muitas vezes a gente não agradece. Verdade, né? A gente, verdade. quando elas vão chegando, a gente vai querendo mais. E mais. Mas é a gratidão que vai na frente de todas essas coisas. É verdade, essa marca do ser humano, né? Essa marca insaciável. Né? Sempre nós estamos. É legal a gente ter alvo, né? Alvo individual, alvo como família, né? Alvo como sociedade, mas também a gente precisa estar agradecendo o que a gente já recebeu, o que a gente já tem e até o que a gente já é. Né? Agradecer a Deus porque chegamos até aqui, né? Pela família que temos, pelo marido que temos, pelos filhos que temos, né? Então isso é muito importante, tá? E a sétima coisa dessas dicas bem práticas, gente, é convide, né, os membros da sua família para jogar, né? Eu sei que essa é uma época que muita gente está ligado na televisão, nos filmes, né, nas séries, né? Agora o negócio não é mais assistir um filme, não, é série, né? Que eu não tenho muita paciência, tá? Mas convide, vamos jogar dominó, né? Vamos jogar como é o jogo, o novo. É o Dix, eu não sei o nome, mas é muito É interessante. Dica alguma coisa, que a gente tem jogado muito aqui em casa, que é um jogo do nosso filho mais velho e trouxe aqui para casa. Gente, é muito legal, né? Porque você está participando ali, né? Tentando adivinhar, no bom sentido, o que o outro pensou quando colocou aquela carta. Tem também o Uno, né? Muito legal, o xadrez chinês, Ludo Ludo Real. Real. Gente, tem muitos jogos que vão ajudar até você ter um diálogo melhor com a sua família, você conhecer o outro, né? A gente como psicólogo, nós trabalhamos, quando se trabalha com criança, a gente trabalha muito com os jogos, com o lúdico, porque é através da forma que aquela criança está se portando, pega, recolhe a pedra, não recolhe, fala, se estica para ver a carta do outro. Então tudo isso você vai observando e você vai conhecendo esse outro. Então é muito gostoso, tá? Você está participando de algo que você está construindo junto com família, né? Se tá só o casal em casa, então vamos jogar dominó, vamos jogar, fazer alguma coisa, vamos ver as nossas fotos, né? Outra coisa bem interessante que pode ser bem criativa nesse momento, vamos rir. Né? Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas criança e adolescente, quando vê as fotos antigas, eles botam para rir. Né, aqui a gente chama mangar, né? Vão mangar da gente, tirar onda. Mas como é que você usava esse cabelo, papai? Mamãe, e esse vestido, e essa roupa? Gente, era da época, isso aqui era o máximo. Então não tem como você olhar uns álbuns antigos sem dar umas boas gargalhadas, tá? E isso vai ser muito bom, que vai produzir a serotonina para que a gente possa estar melhor, tá? Provérbios 17:22, né? Eu queria fechar essa parte, né? Dizendo exatamente isso, né? O coração alegre, ele aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos, né? Então sejamos pessoas mais alegres, né? Mais participativas dentro de casa. Tá lá fazendo o almoço com aquelas toucas lindas, maravilhosas, mas tá feliz. Se tá varrendo a casa, né? Se tá fazendo a faxina, amanhã é dia de faxina aqui em casa, possamos fazer com alegria, não com peso. Estamos servindo, em primeiro lugar, ao próximo, né? Porque a casa limpa, a comida gostosa, a roupa passada, a gente está servindo aqui. Mas antes de tudo, a gente está servindo a Deus nesse cuidado uns com os outros, né? Então veja, gente, que tem muitas formas de você demonstrar essa afetividade. E essa afetividade só vai estar ok, né? Se a gente tiver muita paz espiritual, nessa busca espiritual. Quanto mais o casal, o homem, a mulher, os filhos, quanto mais eles se aproximam de Deus, mais afetividade vai ter esse lar, mais afetividade vai ter essa família. E para concluir, gente, nessa
nesse período, né, vamos pensar o seguinte: toda crise que nós passamos, seja ela essa crise mundial, seja uma crise na nossa região, né, seja uma crise na igreja, seja uma crise na família, toda crise ela nos tira do lugar que nós estamos de acomodação. Toda, tá? A gente não fica no mesmo canto. Ou ela vai nos levar para frente, para subirmos mais um degrau, ou vai nos trazer para trás. E nós temos em nossas mãos o poder de decisão. Né? Como é que nós vamos decidir passarmos essa crise, né, Marcos? Nós é que vamos decidir. Eu gosto muito desse exemplo da água quente, água fervendo, tá? É a mesma água que faz o ovo, né? Aqui de manhã a gente tem o costume de comer ovo cozido todo dia de manhã. Então é nessa água quente que a gente coloca o ovo, que dentro ele tá mole, e quando a gente tirar ele vai estar duro. E essa mesma água que a gente coloca a batata para cozinhar, e a batata vai ficar mole. Né? Tudo vai depender desse estado que nós estamos entrando ali. Né? Como é que nós estamos atravessando essa pandemia? Né? Você nunca viveu isso? Eu lembro que na primeira semana que eu ainda estava atendendo, eu atendi uma senhora de 75 anos e quando ela chegou lá no consultório eu disse: poxa, eu nunca imaginei passar por uma situação dessa com 56 anos. Ela olhou para mim assim sentada e disse: minha filha, eu com 75 nunca passei por isso. Então nós estamos vivendo algo que os nossos pais, né, meus pais já faleceram, não viveram, não viram, né? A forma está sendo diferente, mas o resultado disso tudo é nós que vamos tomar a decisão. E eu quero deixar algumas perguntas desafiadoras. Como é que você vai ser, o seu ser, depois desse isolamento, né? Depois dessa pandemia? Você vai continuar sendo a mesma pessoa, ser uma pessoa super alegre, positiva, de bem com a vida, em harmonia com Deus, legal. Continue assim. Né? Como é que vai ser a minha e a sua família depois dessa pandemia? Outra pergunta. Nós só teremos uma sociedade melhor. Não vamos nos iludir. Preste atenção. Nós só teremos uma sociedade melhor quando nós tivermos famílias melhores para compor essa sociedade. Não é verdade, querido? Exatamente. Então, nesse momento final, a gente vai fazer uma oração pedindo a Deus que Ele console os nossos corações, nos dê a visão, a sabedoria e a estratégia adequada para ultrapassarmos, vencermos esse momento e sairmos lá na frente melhores, lembrando dos princípios todos que a gente citou nessa nossa conversa, da gente buscar a Deus em primeiro lugar, a oração, a gente procurar ser instrumento de ajuda e paz em outras pessoas, para outras pessoas, e também essas dicas práticas assim do cotidiano, né? Que muitas vezes a gente está topando um no outro. Isso. E a gente não só está topando um no outro dentro de casa, como também eu lembro de um jornalista que teve um problema no braço, ele foi para o ortopedista, e o ortopedista disse: olha, nesses dias de pandemia tem aparecido muita gente aqui com o dedo midinho quebrado. Ou seja, está andando de chinelo ou descalço dentro de casa e topando nos móveis, porque não estava acostumado a andar tanto dentro de casa quanto agora. E então, como muda as coisas, né? E o que é que a gente vai fazer diante disso? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor, a sua palavra, em oração, e fazermos aquilo que for possível, estiver ao nosso alcance, ao nosso redor. Até é o esforço, a palavra mais usada nesses dias tem sido: você tem que se reinventar. É esse esforço para se reinventar. E com a graça de Deus eu tenho certeza que a gente vai se reinventar em muitas coisas. Vamos orar então? Senhor, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade no decorrer da história da humanidade. Nós temos plena confiança e certeza de que o Senhor é aquele Deus que cuida de nós em todos os momentos. O Senhor é aquele que criou todas as pessoas, aquele que criou essa terra que nós vivemos e é aquele que nos criou e cuida de cada um de nós. Intercedemos, Senhor, por todos os que sofrem nesse momento, aqueles que estão de luto pelos seus parentes, amigos e conhecidos, e suplicamos por aqueles que estão nos hospitais, que a tua graça, o teu amor poderoso e curador possa tocá-los neste momento,
também intercedemos por aqueles que estão vivendo essa situação de forma angustiados. Que o Senhor possa trazer paz aos seus corações. Que eles possam ter a tua visão, a tua sabedoria para administrar esse momento e saírem lá na frente vencedores, mais que vencedores. Amém, em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração no nome dele, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nós queremos também deixar com vocês, né, o nosso e-mail, tá? Se alguém desejar fazer contato, né, saber da nossa forma de trabalho, né? Eu trabalho com terapia, né, no momento online, então o Brasil todo pode fazer, né? Marcos trabalha com aconselhamento pastoral, também pode fazer online, tá? E o nosso e-mail é M de Marcos, R de Rosélia, tudo minúsculo, né? mr.quaresma@hotmail.com, tá? Quem quiser pode fazer contato. Um abraço bem apertado na alma de cada um de vocês. Um abraço virtual. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau.